Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vou começar a falar aqui sobre o nosso próximo capítulo, que é sobre geopolítica, tá? Mas para a gente começar esse próximo capítulo, vocês têm que entender primeiro o que é uma geopolítica. Olha, quando nós paramos para ver os principais conflitos que nós tivemos, no mundo e que nós temos hoje, vocês vão perceber que a maioria deles é motivado por disputas territoriais, por diferentes pessoas, diferentes governos, diferentes países quererem ter poder sobre um território. Essas disputas territoriais são motivadas muitas vezes por questões de recursos naturais ou por ser uma área estratégica para guerra, por exemplo. Quando eu falo de recursos naturais, é só a gente lembrar, por exemplo, da questão do Oriente Médio, que há uma disputa constante sobre a questão do petróleo. É uma região rica em petróleo e vários países, principalmente um em questão, quer ter poder sobre esse território. Outro exemplo que nós temos é de Israel-Palestina, que é um conflito geopolítico, Gente, olha só, Israel-Palestina tem a questão tanto dos recursos naturais, como a água, nós temos a disputa do Rio Jordão, mas também nós temos a questão religiosa. É só tô dando exemplo para vocês aqui, Olha só, a geopolítica, então, ela vem com o intuito de estudar as estratégias desenvolvidas por um Estado. Qual estratégia aquele Estado desenvolveu para tomar o território de tal Estado? Ou seja, qual foi a estratégia que os Estados Unidos desenvolveu para tomar o território de outro país? Então, a geopolítica ela vai estudar todas essas estratégias que são usadas para que um Estado tenha poder sobre um território, Eu, Jaqueline, eu tenho poder sobre a minha casa, Você vai ter poder sobre o seu quarto, por exemplo. Ninguém pode chegar e simplesmente querer pegar aquela área, não é isso? Mas, infelizmente, por questões de poder, de querer ter poder, nós vamos ter esses conflitos territoriais. Para entendermos a geopolítica, nós temos que entender alguns conceitos também. Porque eu acabei de falar aqui, a geopolítica ela vai estudar estratégias que são desenvolvidas pelo Estado para ter poder sobre um território. Mas o que é Estado? Vocês sabem o que é o Estado? Gente, o Estado é responsável, pela legislação e execução de políticas de um país. O Estado é aquele que manda, sobre um país. Quem que é o Estado do Brasil? Nosso presidente. Quem que é o Estado de Viçosa? O nosso prefeito. Então, o Estado é aquele que manda no território, é aquele que tem soberania sobre o território, Da mesma forma, eu tenho a nação. O que é uma nação? São grupos de pessoas, um grupo social que possuem características parecidas, seja como língua, cultura, religião, ou seja, que possuem identidades parecidas. Então, eu tenho o Estado e a nação. Quando eu tenho um lugar que tem um governo, que tem um Estado, alguém que exerce soberania sobre o território, e eu tenho um grupo de pessoas que está de acordo com aquele Estado, eu tenho um Estado-nação. Então, o Estado-nação é a junção de um governo com um grupo social de pessoas. Gente, se eu tiver um lugar que não tem um Estado definido, ou seja, que não tem um governo definido, eu vou ter uma nação, mas não vou ter um Estado, Então, um lugar que tem um governo, que tem alguém que exerce soberania e tem um grupo social de pessoas, que vão respeitar essa soberania, nós temos um Estado-nação. Nós temos também um território, porque eu falei que, olha, o Estado ele exerce poder sobre o território, O Estado pode ser um presidente, pode ser um prefeito, não é isso? Mas o que é um território? Gente, o território é a área delimitada de onde esse Estado vai exercer o seu poder. Ou seja, o nosso prefeito ele vai exercer poder onde está
a nossa fronteira com outras cidades, até aí. Passou daí, ele não tem mais poder nenhum. Vamos pensar aqui, Viçosa, Teixeiras. Até Viçosa, até a fronteira com Teixeiras, o prefeito, ele exerce poder nesse território. Passou daí, ele não tem mais nenhum poder algum, tá? Então, o território de um país é a área que é controlada e administrada por um estado, tá? E tem uma delimitação de fronteira. Tem que ter uma delimitação, né? Porque como que a pessoa vai saber onde que ela vai mandar? Não tem jeito. Como que um prefeito vai saber até onde ele vai governar? Até onde ele vai administrar? Ele tem que ter uma delimitação de fronteira. E eu tenho também um governo. Quando eu estou falando de governo, eu estou falando de diferentes organizações políticas, tá? Que podem ser adotadas por esse estado. Acabei de falar, o estado não é quem manda, mas não significa que o estado vai ser um presidente. Não significa que o estado vai ser da mesma forma em todos os lugares. Eu posso ter um estado, por exemplo, uma organização política, um governo, que é uma monarquia, né? Então, gente, o governo se refere a diferentes formas de organização política, tá? E essa organização política será adotada pelo Estado. Ou seja, onde eu tenho uma monarquia, o Estado é monarquia. Onde eu tenho presidencialistas, vai ser uma organização política presidencial. Onde eu tenho, republicanos, vai ser controlado por republicanos. Então, vocês têm que entender que, eu tenho brigas aí, eu tenho conflitos territoriais, muitas vezes porque o Estado não está de acordo com a nação ou porque a nação não está de acordo com o Estado. Não é isso? Muitas vezes a população não está contente com o tipo de governo que o Estado está colocando. Muitas vezes a gente vê isso em países que não são democracias, né? Países que são ditaduras. Eu não tenho uma nação de acordo com o Estado. Então, isso pode gerar um conflito geopolítico, não é isso? Então, para vocês entenderem o que é uma geopolítica, vocês têm que entender esses conceitos: Estado, nação, território e o governo. Beleza? Então, nós temos vários exemplos de conflitos, acerca sobre o Estado, sobre a nação, sobre a luta de poder sobre um território, ok? Então, na próxima aula a gente vai ver todos esses conflitos. Por enquanto, vocês têm que saber esses conceitos, ok? Até mais.